Na sua última participação, o advogado Pedro Putini Mendes explicou sobre o crédito rural e o cumprimento dos contratos, inclusive os de parcerias e arrendamentos, para esse período que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Hoje o assunto é multipropriedade em imóveis rurais. Você sabe o que é? Sabe qual a diferença de um condomínio convencional para esta multipropriedade? Trata-se de uma novidade que pode ser muito interessante para quem pretende investir no agronegócio. Vamos entender um pouco melhor sobre multipropriedade? Saudações, Pedro Putini. Saudações, bem-vindos. Mais novidade, dessa vez nem tão novidade, mas quanto à sua aplicação no mundo jurídico, no mundo do agro, é uma novidade, a multipropriedade. Quando eu digo que não é novidade é porque já vinha sendo aplicada por alguns escritórios, alguns produtores, esse sistema de condomínio que eu vou passar a explicar por aqui, mas por lei foi reconhecido de maneira recente, em 20 de dezembro de 2018, com uma lei que alterou o Código Civil e alterou a Lei de Registros Públicos, então validando a legalidade dessa multipropriedade. Então, nada mais é do que um parcelamento temporal do imóvel. Então, de acordo com o tempo, vários proprietários vão exercendo seus direitos sobre isso. Conhecido como em outras legislações de outros países, como time sharing, então, ou seja, o compartilhamento pelo tempo. E como que acontece esse compartilhamento? Não muito diferente do condomínio convencional, todos são donos da área ao mesmo tempo. No condomínio convencional, literalmente todos são donos ao mesmo tempo e exercem os direitos ao mesmo tempo. Que direitos são esses? De usar, de trabalhar no imóvel, os direitos de posse. Mas neste caso do time sharing, da multipropriedade, ele exige que os proprietários não exerçam seus direitos de propriedade ao mesmo tempo, mas de forma alternada, conforme eles vão estabelecendo um contrato que pode ser registrado em cartório, o que é muito recomendado para dar conhecimento a terceiros sobre isso que está acontecendo ali na propriedade. Então, essa novidade, portanto, ela permite novas possibilidades de utilização do imóvel, ela facilita a aquisição, imóveis rurais não têm preços tão acessíveis e muitas vezes esses preços vão se tornar um pouco mais acessíveis com o compartilhamento entre proprietários, E também os custos de utilização, os custos de produção que possam ser diluídos aí entre vários proprietários. Então, embora em alguns outros países já vinha sendo aplicado, no Brasil essa novidade ela veio aí reconhecida por lei em 2018 e quem é proprietário ao mesmo tempo, isso serve tanto para imóveis urbanos quanto rurais, mas a gente vai focar aqui nos rurais, mas ela inclui também as instalações, os equipamentos, mobiliário, tudo que está dentro do imóvel rural e que todos os proprietários devem zelar por tudo isso. E como que funciona esse fracionamento pela lei? É permitido um tempo mínimo de utilização de 7 dias para cada fração, ou seja, cada proprietário vai exercer uma fração de tempo, mínimo de 7 dias sem subdivisão e com no máximo 52 titulares, com divisão das frações em tempos fixos ou também em cada período de ano, ou então flutuantes. Então, é importante que isso seja determinado nos contratos. Mas muito cuidado, porque quando a gente trata de imóveis rurais, também misturam-se outras leis e outras questões nessas frações de tempo, que, por exemplo, são os contratos agrários. Muitas vezes essa propriedade também vai ter contratos de parceria ou de arrendamento e que esses prazos, de acordo com a atividade que esse arrendador ou arrendatário, com o que o arrendatário vai estar fazendo, com o que o parceiro vai estar fazendo, pode interferir nas frações de tempo de outros proprietários. Então, muita atenção na elaboração desses contratos. Então, isso tem que ser colocado tudo de forma clara. E assim como um condomínio, também, como um condomínio, serão feitas assembleias para deliberar esses tipos de assuntos. Pode ser estabelecido aí um administrador para todo esse condomínio. E um outro ponto muito interessante aqui para colocar também, já que estamos falando de multipropriedade, vários proprietários, cada um ao seu tempo, é a questão do crédito rural, que muitas vezes a atividade agrária depende
do crédito e quem vai tomar o crédito vai acabar onerando o imóvel, né, para deixá-lo como garantia. E no caso de inadimplemento, como fica isso? No caso de inadimplemento, se não houve o pagamento desse crédito, o credor vai poder exigir apenas o direito de propriedade sobre aquela fração de tempo, sobre aquela fração que o devedor possui. Então vejam que interessante, né? Então a legislação precisa se adaptar, né, a essas situações. Então, assim, de toda forma positiva, há várias questões a serem respondidas pela legislação ainda, né, no que diz respeito ao imóvel rural, dentro desse sistema, como as responsabilidades ambientais, como vão ficar, né, as questões contratuais, os cadastros da propriedade, que nós já falamos aqui, em nome de quem vai ficar isso tudo, né, o ITR, mas no fim a gente pode dizer que há uma otimização do imóvel rural com isso e a redução de custo para aquisição, para manutenção. Então, de certa forma, são instrumentos jurídicos interessantes e que vale a pena o produtor conhecer e pensar se é o seu caso, para poder aplicar na sua gestão. Então, esse foi o assunto de hoje, esperamos aí ter contribuído. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Pantaneiro. Ó, toda semana tem um episódio inédito, né? E todos esses quadros, você entrar no site do Giro do Boi, você vai encontrar lá dezenas e dezenas de orientações jurídicas para você, produtor rural, tá bom? De inúmeros e inúmeros assuntos lá do seu interesse. É só você ir lá e explorar o nosso site, o site do Pecuarista Brasileiro.